Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus que nós ouvimos nesse Evangelho começa a colocar diante de nós a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. E qual é o convite de Jesus, então? Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Qual é o convite de Jesus para nós? Qual é a exortação de Jesus para nós? Ficai atentos, estai atentos, estai vigilantes. Assim deve ser a vida do cristão. Assim deve ser a atitude a cada dia do discípulo, da discípula. Atitude de atenção, atitude de vigilância. E Jesus continua: compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Amados e amadas de Deus, aqui há imprevisibilidade. O dono da casa não sabe a que hora vem o ladrão. O dono da casa, ele tem que estar sempre vigiando. Não é a imagem do dono da casa que relembra aqueles e aquelas que têm responsabilidade na igreja, mas relembra também cada um de nós, a nossa casa pessoal. A igreja é a casa, mas a vida de cada um de nós também é a imagem da casa. A imagem de cada um de nós que não sabe a que hora vem o ladrão. E então a necessidade de estar sempre vigilante. É o Senhor que voltará, o Senhor que virá, mas nós não sabemos a hora. No entanto que Jesus dirá, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E continua o Evangelho, agora então, com a imagem do empregado fiel e prudente. A imagem do empregado fiel e prudente, que é chamado a dar o alimento para os outros e é encontrado, então, vigilante. É encontrado agindo assim, quer dizer, dando o alimento na hora certa. E este que dá o alimento, essa imagem do empregado fiel e prudente que dá o alimento na hora certa, é a imagem dos responsáveis pela comunidade eclesial e a imagem dos responsáveis pela igreja, que deve ser encontrado alimentando o povo de Deus, alimentando os irmãos com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com os bens do Senhor. E a imagem do empregado mau que, não sabendo a hora em que o Senhor voltará, o que ele faz? Ele bate nos companheiros, ele vive embriagado, ele não alimenta os irmãos, ele não distribui o alimento. E então qual é a sorte dele? Ele
o Senhor o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dente. Quer dizer, imagem que denota reprovação. Então peçamos a graça nesse dia, a graça da vigilância, a graça de estarmos sempre vigilantes, a graça de estarmos sempre dando o alimento aos irmãos, alimentando verdadeiramente com os alimentos que o Senhor nos dá, de estarmos dando o alimento para o nosso amado povo. Que o Senhor nos dê essa graça, que tenhamos um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.